Que a paz do Senhor Jesus possa reinar no teu coração, na sua vida, que o Senhor Jesus possa sempre fortalecer de bênçãos, que Jesus possa trazer sempre na sua casa essa alegria constante aí, que você tem, está junto aí no canal, Deus abençoe. Você que é inscrito aí no canal, que o Senhor Jesus possa sempre te abençoar. E aquele que não é inscrito, mas pretende também se inscrever também no canal, dá uma força aí para Deus continuar ajudando a nós nessa palavra aí todos os dias aí na sua casa, no seu coração. E tantas pessoas que estão precisando, como eu encontrei pessoas realmente que ele recebe a palavra através desse canal, que ele nunca perde. Então Deus abençoe também a sua pessoa. Eu vou falar um pouco sobre mansidão. O que você acha que é mansidão? Coisa interessante que podemos encontrar na Bíblia. Homens mansos que Jesus falou, que Deus falava com ele. A mansidão tem algumas pessoas que ele fala que é pessoa calada, a pessoa é manso. Tem pessoas que dizem, não, pessoas é assim, bravo demais, deve ser, não é manso. Então muitas coisas ficam aí a desejar o que é a mansidão. Podem ver no livro de Número, no capítulo 12 de Número, no versículo 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Essa mansidão que nós podemos encontrar, que o próprio Deus falando, Moisés, ele achava-se pesado o seu cargo, da sua responsabilidade que ele tinha, lá no livro de Número 11:11, e ele tinha também, foi ali, Deus colocou pessoa para ajudar, 70 anciãos, para ajudar Moisés, a sua responsabilidade que ele tinha, mas ele tinha um probleminha na vida dele também. O probleminha que Moisés tinha ali, podemos dizer que a sedição de Miriam e Arão, quando aquelas pessoas ali do deserto, podemos ver, Cuxita, aquela mulher que não tinha nada a ver, não fazia parte da linhagem de Moisés, e encontramos que a Bíblia nos fala que ela olhou assim a Miriam e não gostou, porque não é da judia, e se levantou contra Moisés. O versículo 2 encontramos que disseram, porventura, falou o Senhor somente por Moisés, e não falou também por nós, e o Senhor ouviu eles falando de Moisés. A palavra nos fala que naquele momento, Deus, ele começou a ver a situação entre Miriam e Arão, e Moisés, com certeza, não sabia o que estava acontecendo. Mas só que o próprio Jesus falando, Deus falando lá no livro de Número 12:8, que ele falava com Moisés. Observe que boca a boca falo com ele, e de vista e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tivesse temor de falar contra o meu servo e contra Moisés. Quer dizer, Deus ali se expressando na palavra que ele fala com Moisés boca a boca. E por que no versículo 10, lá em Número 12:10? E a nuvem se desviou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. A Bíblia nos fala que naquele momento Deus o feriu a Miriam. Quando Deus feriu a Miriam, teve uma preocupação com Arão. Arão rogou a Moisés, porque Arão já sabia que Deus ouvia a oração de Moisés. Quando a Bíblia nos fala aqui, mais adiante você pode ver aí Número, no capítulo 12, o versículo 15, assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias. O povo não podia partir naquele momento, porque ela se isolou, Deus mandou isolar, até quando o próprio Jesus curou e ela continuou a sua jornada. Essa expressão da palavra que Deus fala, que a mansidão que a pessoa tem diante de Deus é a coisa mais importante que tem para Deus, porque quando encontramos na palavra do Senhor Jesus, que o próprio Jesus falou também lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
quando diz a Bíblia que o próprio Jesus falando também lá em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. Jesus falou essa palavra também, que quando a pessoa ele é arrogante em si, ele tem o eu no coração, Deus não pode operar na vida dele. A palavra de Deus está falando que Deus poderia nem ouvir aquelas pessoas que ela estava. Teve vezes que Deus não ouviu. Deus queria ouvir Moisés falar naquele momento ali. Pode ver que quando Moisés estava lá no deserto, a rebelião que teve no deserto, que o povo se levantou contra Deus e contra Moisés ali. A Bíblia nos fala que Deus tomou uma decisão para destruir Moisés. Esse povo que eu tenho abençoado, que eu tenho ajudado, eu vou destruir. Farei outro povo, outra geração. Moisés disse, não. Se for para fazer isso, Deus risca meu nome do livro da vida. Então Moisés gostava realmente da presença do povo. Mas Coré, Datã, Abirã e o Coré, ele ali no deserto morreram os três. Se levantaram contra Moisés dali do deserto. Por quê? Porque a palavra de Deus nos fala assim, que ele criaram no deserto um problema muito sério, uma rebelião do deserto. Mas Moisés, o próprio Deus disse, Moisés, ele é um homem manso. Quando a Bíblia diz que a mansidão manifesta-se por meio de quê? Da obediência e do domínio próprio, a mansidão. A mansidão não é aquelas pessoas que você vê a pessoa calada. Não, a mansidão tem uma atitude. Você vai encontrar aqui, nesse assunto, agora, nesse canal, você ouvindo aí na sua casa. A pessoa na vida cristã, a mansidão, que glorifica a Deus, é produzida quando pertencemos de fato a Ele, a Deus. A nossa vida, ela produz, está incluída também na mansidão, encontramos na Bíblia. Lá no livro de Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Deus falando essa palavra sobre a mansidão. Quem sabe que você se deparou com pessoas assim, que já se levantou contra você, e você deu a palavra por silêncio, e Deus te deu vitória. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre isso aí. Que Moisés, ele guardava o silêncio, mas Deus falava com ele. A palavra do Senhor está falando aqui neste momento a importância de você saber que é o silêncio que existe no teu coração e Deus se manifestar o seu poder na sua vida através da sua mansidão que tem. Portanto, uma das coisas que se manifesta na vida do crente, que é guiado pelo Espírito Santo, é o espírito pacífico que ele tem. Pacificador são aquelas pessoas que ele não espalha as pessoas. São pessoas que dão conselho para a pessoa permanecer. Ou alguma coisa que a pessoa está passando. Ou até pessoas que, às vezes, que ele não é crente, ele é católico, está passando por dificuldade, e a pessoa vai lá como pacificador, como ajudador, e vai orientar aquela pessoa que está passando por um momento difícil. Então, Moisés era o quê? O pacífico. Moisés era o quê, pastor? Manso. Moisés tinha uma pessoa que ele tinha um compromisso com Deus. Mas sempre nós podemos encontrar pela palavra de Deus que o pacífico, ele é sossegado, é calmo no meio das dificuldades que sempre surge na vida diária. Então não pode tomar uma atitude quando vem na mente. Não, eu tenho que resolver isso hoje, agora eu tenho que fazer isso. Não pode, a Bíblia diz que não. E o próprio Deus está dizendo que você tem que esperar. Deixa que Deus resolva o problema que existe. O crente que ama a Deus e que tem essa mansidão divina em sua vida não é impaciente. Você tem que ter, que ama a Deus, que tem uma certeza no seu coração, que Deus está com você, não pode ser impaciente. Não tem que agir agora, ou resolver hoje, não pode ser assim. Por quê? Ou ser teimoso. Quando a pessoa fala com você, você não, eu vou agir agora. Dê o que vier, eu quero resolver. Mas a Bíblia não está falando assim.
nem se irá quando ele lhe ofender, alguma pessoa lhe ofender. Quando a pessoa lhe ofender, você olha para a palavra de Deus, e tantos homens que foram realmente maltratados, desprezados e até caluniados. E até aquele que fala a palavra do Senhor, até aquele que fala a verdade, que é a palavra de Deus. Você sabe que a palavra de Deus, quando ela bate nas coisas que contra a palavra ou contra Deus, a pessoa se levanta às vezes. Você está falando a palavra de Deus, a pessoa está fazendo coisa que Deus não se agrada. E quando a palavra bate, a pessoa não gosta. Foi no caso lá do deserto que aconteceu com Miriam. Miriam sabia que Deus falava com Moisés. Arão também sabia que Deus falava com Moisés. Ele tinha certeza disso, mas eles se comentaram lá. Porque Deus fala com ele e com a gente é diferente. Então a palavra de Deus está falando diretamente para você, que uma pessoa que ele tem um compromisso com Deus, uma responsabilidade com o Senhor Jesus, que ele tem a mansidão divina, ele não pode ser impaciente, nem teimoso, espera que Deus vai resolver o problema. Não pode se irar, porque a ira não pertence a Deus. Ser manso, podemos descobrir sobre ser manso. É importante da mansidão. Ser manso não é ser covarde, de jeito nenhum, ou medroso, não. Nós podemos encontrar que o próprio Jesus falou essa palavra. Ser manso não é ser tão simples que não tenha uma opinião própria para falar. Isso aí não é mansidão. De jeito nenhum. Você tem as suas opiniões, você tem a sua fala, você tem o seu jeito de pronunciar quando precisar. Mas dentro do padrão divino, não é ser uma pessoa bravo, não. Ser manso não é ser tão submisso que não possa ou que não sabe se defender. Tem que ter sua defesa também. Então você está fazendo a colocação aqui sobre o caso de Moisés, que guiou o povo. Moisés foi. Você pode ver que lá no Egito, Moisés era um homem manso. Defendeu o povo. Tirou o povo ali com a coragem que Deus deu a ele, com toda a mansidão que Moisés tinha, e ele guiou o povo no deserto. A Bíblia nos fala sobre isso aí, porque Deus está falando aqui dentro da palavra. Porque tem muitas pessoas que ele pensa que ser manso é uma pessoa que ele não tem nenhuma atitude para tomar, nenhuma ação. Ele é uma pessoa despreocupada com a vida em todo sentido, mas Deus não está dizendo assim. Deus está falando que na mansidão que você tem, ser manso não é ser covarde com a coisa que vem sobre você. Ser manso não é ser tão simples que não tinha uma opinião própria para você falar. Ser manso não é ser tão submisso que não sabe defender você mesmo. Então você olha a Bíblia que você vê como as pessoas que tinham coragem, que foi que nem Josué. Eu não vou falar sobre esse homem de Deus. Outros homens que tinha, Paulo foi um, Gideão foi outro homem também. Porque tinha homem que, Sansão que estava ali, foi chamado por Deus, e outras pessoas que Deus chamou, mas tinha uma atitude, não poderia ficar com medo do inimigo, ele enfrentava a guerra de verdade. Era uma pessoa que era guerreiro. Deus está falando para você pela palavra que você é um guerreiro diante da presença do Senhor Jesus. Você pode falar dentro da palavra, dizer suas opiniões. Uma pessoa pode ser valente e ao mesmo tempo humilde. Uma pessoa mansa continua amável, não vai ter diferença. Uma pessoa valente pode ser amável. Valente, como estou me referindo, quando você vê a situação, você enfrenta de verdade, mesmo quando seus planos caem por terra. Mas você não pode ficar para trás. Você tem que mostrar que Deus sempre está com você para te ajudar, aleluia, para te fortalecer, para derramar bênção sobre a sua vida, sobre a sua família. E você é uma pessoa muito abençoada por Deus. Então, como você pode tomar uma atitude se caso haver uma covardia de sua parte? Não. Encontramos na Bíblia, você vai encontrar pessoas que quando pensava que tudo estava perdido, mas ele tomou uma atitude.
Homem de Deus, estou me referindo. Você vai encontrar nesses assuntos desse canal aqui, muita coisa que aconteceu que os homens enfrentaram sem medo nenhum. Então a Bíblia está falando para você, esses assuntos para você, e que deve fazer o quê, pastor Josias? Você deve realmente ter coragem. Então a mansidão não é a pessoa ficar pensando que ele não tem nenhuma atitude para tomar. A palavra de Deus está falando sobre a mansidão. Jeremias foi uma pessoa, ele profetizou contra o pecado ali, que estava acontecendo ali. Ele falou do pecado do povo lá em Jeremias 26 e o versículo 14. Quanto a mim, eis eu estou nas vossas mãos, fazeis de mim conforme o que for bom, reto aos vossos olhos, mas eu profetizei. Ele não teve medo de jeito nenhum. Você sabe que quando você bate de frente com o pecado, mesmo você falando, dizendo que está errado, a pessoa se levanta e não quer aceitar, o problema é isso aí. Agora você calado, será que você é manso? Se não falar nada, a Bíblia está com tanto assunto para se expressar, tanta coisa para falar. A Bíblia fala, a Bíblia não tem padrinho apareado com ninguém. A Bíblia fala para todas as pessoas. O grande reis que disse ali, pessoas pequenas, grandes, lá em Apocalipse, você sabe, falou até para os pastores, para certa igreja que ele estava. E Jesus falou com eles ali, a igreja que estava diante da sua presença, e aqueles pastores que não estavam na presença de Deus, que estavam fazendo coisa errada, Deus deu a sentença para ele. O próprio Jesus também falou para ele. Então que existe a Bíblia, o que é a Bíblia? A palavra de Deus. Será que vai ajeitar? Não, isso aqui é meu e esse não. A Bíblia fala para todos nós. A palavra de Deus, ela tem o sentido de falar no teu coração com ousadia. Moisés, ele foi um homem manso, mas lá no Egito, pegou o Egito, enterrou na areia e deixou lá. Porque saiu, embora que ele fugiu dali, mas ele defendeu o povo de Deus. O povo é assim. Você tem que defender o povo de Deus. Falar contra o povo de Deus é uma covardia. Eu estou falando diretamente. Não é contra os fariseus. Os fariseus você pode meter a lenha, você pode arriar mesmo o chicote. Eu estou falando sobre o povo de Deus. Que você nem eu posso falar do povo de Deus, que o povo de Deus está aí. Mas independente das pessoas, onde ele se congrega, qualquer congregação que ele está participando, adorando a Deus, você é um atalaia de Deus para falar. Não é para ficar com covardia, esquecendo o povo de Deus. Povo de Deus, sou povo de coragem. Então eu estou referindo para você que Moisés, ele tinha coragem realmente de conduzir o povo de Deus. Então você pode falar do fariseu, você pode falar dos hipócritas, você pode falar de todo tipo de gente que aí está em vez, de todo jeito, que é contra a palavra. Você pode arriar a lenha dele mesmo, que ele merece isso. E não tenha medo não, porque você está falando a palavra de Deus. Agora falar do povo de Deus, aí não, é diferente. Quando eu falo povo de Deus, estou me referindo povo separado, povo de compromisso, que vai para o céu. Esse é o povo que estou me referindo. Então, porque lá Moisés era o guia que Deus chamou para dirigir o povo de Deus. Você lembra de uma coisa interessante? Quando eu falo de grupo de fariseu, estou falando de pessoas que ele é contra a palavra de Deus. Entenda bem. Para você compreender o texto da palavra, o comentário do assunto da palavra do Senhor Jesus, mas existem pessoas que eu conheço, eu vou lhe falar, que ele é católico, mas ele lê a palavra de Deus, ele gosta da palavra de Deus, ele ama a palavra de Deus, mas o fariseu, nunca. Ele é contra a palavra de Deus. Então Moisés encontrou ali no deserto esses homens dessa natureza, rebelde, pessoas que não tinham compromisso, Arão, Miriam, que queria vir lá no deserto. Observe bem que Arão, ele fez do bezerro lá de ouro para o povo adorar. Adora aí, que esse é o seu Deus aí. O Deus que tirou você lá do Egito, e o povo adorou, tomou cachaça, caiu. E quando Moisés saiu lá do monte, estava o povo lá todo embriagado, deitado no chão, tudo bêbado. Você sabe bem dessa história. E Moisés, aí chegou, aonde o homem manso fez isso aí, certo? O homem foi manso disso aí, quebrou todos os ídolos que ali estava. Deuteronômio 31, versículo 1. Está, porém,
e a benção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes de sua morte. Moisés abençoou o povo de Deus antes de sua morte. Que Deus o abençoe, nós vamos orar, que Deus ajude e que a paz do Senhor Jesus possa permanecer no seu coração. Deus chama a pessoa de coragem, pessoas que ele possa se levantar e falar a verdade mesmo dentro da palavra de Deus e pode enfrentar o pecado, que o pecado não tem vez diante de Deus, a gente sabe disso, a palavra de Deus reprova e você pode ser vitorioso através da mensagem da paz do Senhor Jesus. Você tem coragem, líder tem que ter coragem, tem que conduzir o povo, tem que levar o povo para Canaã, mostrar o caminho da verdade e Deus assim vai lhe dando vitória e o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, sua família, você, toda a liderança e aqueles que estão ouvindo realmente a palavra do Senhor Jesus que cai no seu coração. Senhor nosso Deus, da tua presença, tu és o Deus que permanece abençoando, fortalecendo, ajudando. Enche da graça, Senhor, tu, assim como chamaste Moisés, Deus, homem de coragem, e ali lá no deserto, enfrentou as barreiras, mas tinha pessoas do lado para lhe ajudar. Sabemos que existe oposição, mas eu te apresento neste momento, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, a bênção nesta casa e nessa família, Senhor. Quando estou ferido com lepra, por ter levantado contra a palavra, mas a palavra, Senhor, é forte. Fala no coração e nas vidas da tua presença, Senhor. Te peço neste momento, em teu nome, para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe, que a paz do Senhor Jesus permaneça no teu coração e com certeza continue aí junto com você nesse canal. Amém. Deus ajude.